Você não entende bolhufa sobre reserva de emergência e investimentos? Seus problemas acabaram! Pois é, hoje vamos falar sobre a reserva de emergência. Muito falada por aí, mas pouco compreendida por muitos. Então, André, vinheta na tela. Bom, antes de começar esse vídeo, eu tenho que te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho ali para receber a notificação quando tem vídeo novo e se puder já deixa seu like se esse tipo de conteúdo te interessa para ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mas vamos lá. Primeiro, o que é reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor, geralmente a gente calcula de 6 meses a 12 meses do seu custo fixo de vida. Para que essa reserva? Porque imprevistos, na verdade, não são tão imprevistos assim. A gente sabe que em algum momento eles vão acontecer. Então, essa reserva de emergência é justamente para você ter uma prevenção a mais em relação ao seu dinheiro. Se você perder o emprego, se você tiver uma receita menor do que o esperado, enfim, para você se precaver sobre qualquer situação. E esse ano de 2020 especificamente, a gente teve um caso óbvio, né, de que a reserva de emergência ganhou muita importância, principalmente se você é um empresário, se você é um profissional autônomo como eu, porque de uma hora para outra você ficou com a sua loja fechada, ou você não pôde exercer o seu serviço, ou sua renda do nada caiu pela metade, ou às vezes até mais. Então, para esse tipo de caso é que a gente precisa muito construir a reserva de emergência antes de pensar em investir realmente o dinheiro, seja em qual plataforma de investimento ou classes de ativos você estiver imaginando. Então, primeiro de tudo, construir esta reserva. É importante fazer uma distinção que, dependendo do seu regime de atuação, vamos supor, se você é um CLT, se você é um empresário, se você é um autônomo, se você é um funcionário público, cada um desses tipos, digamos assim, de profissionais vão ter necessidades um pouco diferentes, às vezes, dessa reserva de emergência. Por exemplo, alguém que é servidor público, ele tem uma previsibilidade de receita maior, mesmo assim, lógico, ele precisa de uma reserva de emergência, porque se acontece alguma coisa ali no estado que ele fica alguns meses sem receber, ele vai ter esse colchão financeiro. Agora, talvez ele possa fazer uma regra um pouco diferente, ao invés de 6 meses a 12 meses dessa reserva, ele pode calcular ali 3 meses do custo de vida fixo, e aí começar a investir, digamos assim, mais cedo do que os outros. Se for um autônomo que trabalha, por exemplo, mais pela internet, no meio digital, talvez também um pouquinho menos, embora eu acho que fora servidor público todo mundo deveria ter pelo menos os 6 meses. E por aí vai, dependendo também do perfil da pessoa, se é mais conservador, se é mais agressivo, vai ter mais meses ou menos meses dessa reserva, desse colchão financeiro. Mas é importante que todo mundo tenha, esse é o primeiro passo. Nunca comece sua casa pelo telhado. Então, esse é o primeiro ponto antes de começar a pensar em investimento, em bolsa de valores, em renda fixa por longo prazo, por exemplo, títulos públicos IPCA+, ou pré-fixado, coisas que você não teria liquidez imediata. Que, aliás, a gente chega num ponto muito importante, as pessoas têm muita dúvida. Ok, já entendi que eu tenho que reservar alguns meses ali do meu custo de vida, mas aonde eu vou deixar esse dinheiro? Debaixo do colchão? Não, sapequinha, presta atenção, presta atenção. A ideia é que você pense em duas coisas para direcionar esse seu dinheiro da reserva de emergência. Precisa ser um local que vai ter uma excelente liquidez, ou seja, que você consiga transformar aquele ativo em dinheiro de uma forma rápida, em um dia ou 2 no máximo. E também, lógico, que seja um local seguro, que esse dinheiro não varie, né? Você não corra o risco de a hora que você precisar, esse dinheiro tá valendo menos do que quando você colocou. Então, isso é muito importante. Precisa de segurança e precisa de liquidez. Essa combinação é que garante que você vai ter feito uma boa tática em relação à sua reserva financeira, sua reserva de emergência. Mas quais ativos, quais produtos a gente tem essa característica? Principalmente no Tesouro Selic. Ele vai te garantir que a partir do momento que você colocou um dinheiro ali, se você precisar dali qualquer período que seja, você vai conseguir resgatar rápido e vai ser a aplicação mais segura do país, porque tem a garantia do Estado. Então não perca isso de vista.
Ah, mas tem outras possibilidades? Tem, por exemplo, um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI. Ah, mas o que significa isso, esse 100% do CDI? Significa que ele vai dar praticamente a mesma coisa do que a taxa Selic, que é o que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic vai te dar. Então, dá praticamente a mesma coisa, é um pouquinho inferior, mas também serviria como uma reserva de emergência, por exemplo, um CDB do Banco Inter. Hoje em dia até os bancos grandes também estão começando a oferecer esse tipo de rentabilidade, né? 100% do CDI. Antigamente era bem difícil. Já tem banco, inclusive, oferecendo um pouco a mais do que os 100% do CDI, 110%. Porém, sinceramente, com a taxa Selic em 2%, não é isso que vai fazer muita diferença. E lembre-se, você está pensando na sua reserva de emergência em segurança e liquidez. Então, se ao invés de render 2%, ela render 2,2% ao ano, a não ser que você tenha um valor financeiro ali muito alto nessa reserva de emergência, o que também não tende a fazer muito sentido, já que você quer apenas alguns meses ou no máximo um ano do seu custo fixo de vida. Então, sinceramente, eu deixaria no Tesouro Selic e não precisa ficar inventando moda. Então, a reserva de emergência é esse seu colchão financeiro. Se você tiver qualquer eventualidade, você tem de onde tirar. Vai tirar com segurança, porque o dinheiro não varia. Vai tirar com liquidez, lembrem-se. A ideia é que esteja disponível o dinheiro para você em D+1, que significa se você pedir esse dinheiro hoje, amanhã esse dinheiro já entra na sua conta. Então, nessas características, a gente garante uma reserva de emergência segura, eficiente e, se a gente precisar, óbvio que a gente torce para não precisar, mas se uma hora você for pego desprevenido, você tem de onde se salvar financeiramente, sem correr o risco de, por exemplo, ter esse dinheiro investido em bolsa de valores e tiver uma grande queda, como aconteceu, por exemplo, em março deste ano, e aí você ter que tirar seu dinheiro com 40%, 45% a menos do que você colocou ou do que tinha ali algumas semanas atrás, por exemplo. E não se engane, não adianta querer deixar a reserva de emergência em fundos imobiliários porque você ouviu dizer que ele tem uma volatilidade menor do que as ações. Isso é ilusão. O IFIX, que é a média de vários fundos imobiliários, né, um índice que é muito usado para você avaliar os fundos imobiliários, ele caiu muito também esse ano no grande crash ali do coronavírus. Então, é ilusão você achar que vai conseguir ter um rendimento maior ali nessa reserva de emergência. Não adianta, você vai correr mais risco também. Então, a gente não quer isso para a reserva de emergência. Então, mais uma vez eu repito, não invente moda. É Tesouro Selic, de preferência, ou alguma coisa que te dê 100% do CDI com liquidez diária, e que você tenha a garantia do FGC, por exemplo, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Mas vale lembrar que o FGC só garante até R$250 mil por instituição, por CPF. Então, se, por exemplo, você é um afortunado e tem R$1 milhão para deixar na sua reserva de emergência, divida entre 4 instituições bancárias. Lembrando que vai ter um pequeno rendimento, então na verdade você vai ter garantido ali basicamente 1 milhão e não mais que isso, não a mais do que o que render desse valor, ok? Então basicamente é isso. Se esse tipo de conteúdo te agrega, se inscreve aqui no canal, se gostou deixa seu like, se não gostou reclama no Procon, não me enche os pacová, ok? Nos vemos no próximo vídeo, não existe atalho, até a próxima.